Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Roberta de Souza, bem-vinda ao canal Maranatã, vem Senhor Jesus. Terça-feira, semana já começando, o segundo dia da semana, na verdade o terceiro, porque a semana começa no dia domingo. Vamos ver o que Deus nos tem para nós no dia de hoje? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixa seu joinha, compartilhe, é importante para nós como canal crescer. Bora pro vídeo de hoje? De modo algum te chamarás Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e venceste. Leitura do livro de Gênesis. Naqueles dias, Jacó levantou-se ainda de noite, tomou suas 2 mulheres, as 2 escravas e os 11 filhos e passou o val de Jacó. Depois de tê-lo ajudado a passar a torrente e atravessar tudo o que lhe pertencia, Jacó ficou só. Eis que um homem se pôs a lutar com ele até o raiar da aurora. Vendo que não podia vencê-lo, este tocou-lhe o nervo da coxa e logo o tendão da coxa de Jacó se deslocou. Enquanto lutava com ele, o homem disse a Jacó: "Larga-me, pois já surge a aurora." Mas Jacó respondeu: "Não te largarei, se não me abençoares." O homem perguntou-lhe: "Qual o teu nome?" Respondeu Jacó. Ele lhe disse: "De modo algum te chamarás Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e venceste." Perguntou-lhe Jacó: "Dize-me, por favor, o teu nome." Ele respondeu: "Por que me pergunta o meu nome?" E ali o abençoou. Jacó deu a esse lugar o nome de Fanuel, dizendo: "Vi Deus face a face e foi poupada a minha vida." Surgiu o sol quando ele atravessava Fanuel e ia mancando por causa da coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo da articulação da coxa, pois Jacó foi ferido nesse nervo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha que linda a palavra. Eu acho que todos nós aqui sabemos um pouquinho sobre a história de Jacó, né? Jacó que lutou com o anjo. Tem até um hino assim: Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Olha a importância de nós ter essa intimidade com Deus, de nós poder se retirar para um lugar tranquilo e conversar com Deus. Lutar, gente, a luta que se trata da oração. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Como estamos nós no jejum e na oração? Nós fazemos tudo antes no jejum e na oração, ou nós tomamos todas as decisões de acordo à nossa vontade, aos nossos desejos, e depois aí começa aquela rezação, aquela oração, e faz novena, e faz aqui, faz lá. É tão mais seguro a gente fazer assim como Jacó, a gente, né, lutar, a gente pedir, a gente ser intenso. Eu costumo dizer assim, quando a gente pede uma graça para Deus, que a gente que não é uma graça que ela não vai te fazer mal, mas por algum motivo, né, a graça não chega. Eu sempre falo, você tem que ser insistente. Você tem que ser igual aquela mulher hemorraísa, né? Aquela mulher, ela tinha um fluxo de sangue de 12 anos e ela, quando ela soube que Jesus estava na cidade, aquela mulher, ela foi gatinhando no chão, ela tocou na orla do manto de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas todo mundo pode falar, ai, mas né, ela foi... Gente, ela tinha uma doença que ela era impedida de sair de casa, porque ela era considerada impura. Olha a fé daquela mulher, aquela mulher foi andando. No meio da multidão, ela foi assim, né, arrastando, e ela tocou na orla do manto de Jesus, e Jesus falou, eu sinto que alguém me tocou. Então, o discípulo até fala, né, mas Senhor, nessa multitude, o Senhor quer saber quem te tocou?
né? E ele fala, eu senti uma grande energia sair de mim. Então, Jesus não falou com aquela mulher, ai, se você crê, você vai ser curada. Ai, receba a cura. Não, ela tocou Jesus, ela tocou ele com tanta vontade que ela recebeu a cura. Então, a importância, se nós podemos observar, Jacó, ele segurou o anjo. Ele, não, você só vai sair aqui quando você vai me abençoar. Muitas vezes nós precisamos ter essa fé carismática. Que é uma fé carismática. A certeza, gente, Jesus falou no evangelho, se você tiver uma fé do tamanho do monte de mostarda, você fará graças maiores que a minha. Milagres melhores que ele fez. Mas a gente não tem essa fé carismática. A gente, quando tem um problema, a gente fica borocochô. Se Deus ele não respondeu naquele momento, porque o tempo de Deus não é o nosso, ele passou a noite inteira, né? Ele passou a noite inteira. Nós estamos dispostos a tirar pelo menos 1 hora de noite pra gente conversar com Deus? Ah, difícil. É muito difícil a gente fazer isso, né? É mais fácil dormir emburrada. Você nem dorme. Você não dorme porque você tá preocupada, porque você tá emburrada, porque você não conseguiu. Mas você não segura o anjo, você não segura o rojão na oração. Então, no vídeo de hoje, nesse dia, é isso que Deus nos está dizendo. A gente tem que segurar o anjo. A gente tem que, né, se esforçar mesmo. A gente tem que ter aquela fé carismática. Sim, Senhor, eu creio. Em nome de Jesus eu tomo posse. Em nome de Jesus todos os meus problemas dessa semana, eles já foram resolvidos. Eu sempre, gente, o dia domingo, eu trato de não fazer tanta coisa, não fazer vídeo. Simplesmente eu vou à missa, faço algumas novenas que eu tenho largas. Então eu faço essas novenas, rezo um mistério do terço. E o dia domingo, que é o primeiro dia da semana, eu já coloco, eu tenho um caderno, um devocional. Então eu já coloco aqui na presença de Deus tudo aquilo que eu tenho que solucionar nessa semana. Então eu vou e escrevo para Deus, eu preciso, eu necessito. Então todas as minhas orações, inclusa a missa daquele domingo, já vai direcionada a essas causas. Claro, eu não tenho controle de tudo. Mas eu também já falo com Deus, tudo aquilo que o Senhor já sabe que eu vou ter que fazer, que eu vou ter que resolver, que o Senhor possa me mostrar o caminho. E assim eu faço. E tem dado certo, porque eu fico menos preocupada, o Senhor soluciona, Ele me ilumina. Então, se vai saindo alguma coisa ali, Deus já vai me mostrando o caminho. Então, a gente vai criando o hábito de fazer tudo na oração. Então, eu já tô aprendendo com o hábito de fazer tudo na oração. Gente, eu tenho recebido milagres e prodígios, eu não posso reclamar. Eu deixei aqui no canal um vídeo do Trigásio. O Trigásio Santíssima Trindade. Esse trigásio eu faço de segunda a sexta. Todas as orações mais profundas eu faço de segunda a sexta. Sábado e domingo eu dou uma descansada. Então vai lá, eu tenho essa devoção, uma devoção muito bonita, muito interessante, muito forte mesmo. Você também pode fazer isso, você pode ter o seu devocional, o dia domingo ou o dia de segunda-feira, você já colocar ali no seu devocional as suas intenções, tudo aquilo que você tem que solucionar e aquilo que você nem sabe que pode, né, chegar, você conversa com Deus e coloca na presença de Deus. E você pode fazer o trigásio, né, que é muito interessante, gente, é muito forte mesmo. Eu, faz um tempo atrás, aqui no Chile, teve um terremoto, um pequeno terremoto, que eles chamam temblor aqui, né? E graças a Deus, eu vivo no 8º piso, né? Na altura 8 do meu apartamento. Nesse dia eu tinha ido à missa, eu tinha buscado a minha filha no colégio, eu tava com ela no carro, graças a Deus, porque senão mais preocupado você fica, né? E eu
sabe, é aquele movimento de terra, a gente não tem pra onde escapar. É uma coisa que não tem nem como a gente explicar. E eu fiquei serena, eu fiquei calma, passou, a gente chegou em casa, não tinha passado danos maiores no condomínio, no prédio onde a gente mora, mas eu lembrei que na ladainha se refere pedindo Deus livramento de terremoto, e eu lembrei, gente. E eu tinha começado a fazer essa oração, fazia uma semana da data que aconteceu esse epicentro, né, que chamam. E graças a Deus, sabe, eu passei, não foi, gente, não falar que a terra tremeu e eu fiquei quietinha, não, mas eu não gritei, eu não fiz escândalo, o meu coração, ele tava tranquilo. Então, não tem como eu não divulgar essa oração, não tem como eu não compartilhar para vocês. Essa é a ideia, eu tenho uma obrigação como cristã. Aquilo que você vê, né, que Deus vai colocando, armas que Deus vai colocando nas suas mãos, você também colocar na mão dos outros. Então vai aqui no canal, tem o vídeo do Trigásio, você pode fazer, gente, todos os dias um pouquinho, sabe? Você não demora 15, 20 minutos para fazer e você vai vendo como Deus vai guiar você no caminho certo para você fazer as coisas certas. É muito importante isso. Próxima. E lembre-se, jejum e oração. Essa semana vamos fazer um jejum e oração. Vamos fazer uma campanha de jejum e oração. Vamos orar, vamos rezar, né? Tira uma hora do dia, tira um pedacinho da noite, não importa, não precisa ser 3, 4 da manhã. Gente, a partir de 6 da tarde já é outro dia. Seja esperto, né? Seja esperto. Não sei, 10 da noite, 11 da noite, antes de você dormir, ou antes de você acordar, se você acorda cedo, faz a sua oração, conversa com Deus. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixa seu joinha, compartilhe. É muito importante para que nós possamos crescer como canal. Conversa com Deus. Beijo e até o próximo vídeo.